Então, para quem não conhece o Davidson é de Recife. Ele trabalha há muitos anos na Globo.com, né? 4 anos e meio na Globo.com já. 4 anos e meio. Ele já palestrou em eventos nacionais, palestrou no Brasil JS em 2012, né? 2011 também. 2011 também. E uma das coisas que acho que chama a atenção de todo desenvolvedor é a força da Globo.com como centro de desenvolvimento de web no Brasil, assim. E já tive a oportunidade de visitar a estrutura da Globo, assim, é muito interessante. E uma pergunta que eu acho que é pertinente nesse campo é como que é trabalhar num time multidisciplinar, assim, né? Como é que funciona esse processo de trabalho lá na Globo? Se tu puder contar um pouco para a gente. Primeiramente, bom dia, pessoal. Esse lance do time interdisciplinar assim, é bem interessante, porque você acaba trocando ideias assim, mais com designer, com o pessoal de infra. Então, por exemplo, quando eu entrei na Globo.com, eu não sabia Python, por exemplo. Eu não sabia também Shell Script. Eu acho que eu evoluí também no lado de pensar mais no lance de arquitetura da informação, no lado de design também, por causa desse contato bem mais constante com pessoas de outras áreas. Então, eu acho que isso acaba todo mundo evoluindo. Porque eu já trabalhei em time, por exemplo, que o designer também fez HTML e CSS em uma determinada parte do projeto. Não é algo comum, até por lá também não. Mas isso eu acho que é bem interessante, essa troca, e acaba que todo mundo vai aprendendo e ganhando mais a cada dia. Bacana. Ao mesmo tempo, tu está fazendo a pós. Quem é amigo do Davidson sabe o quanto é difícil fazer pós e trabalhar, né, David? É bem chato também. Léo ama também. A desculpa do Léo é a faculdade. A graduação e a pós. Não, o que a gente estava conversando é que o teu trabalho da pós é muito ligado com o que tu vem falar aqui para a gente hoje, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco dessa tua pós, como tu entrou em contato com esse assunto, assim, e a gente praticamente te forçou a fazer essa palestra exclusiva para o evento, assim, quando tu comentou, estou estudando sobre isso. Então, como é que foi esse processo de achar esse trabalho? Como é que está sendo esse estudo, assim, um estudo dedicado de mestrado dedicado a esse assunto, assim, né? Como é que funciona isso? Tá, eu acho que primeiramente o mais difícil foi tentar até convencer o orientador de que eu queria fazer aquilo. Eu basicamente entrei no mestrado, tinha uma porrada de cadeiras chatas, uma porrada de coisas que não tem muito a ver até com a gente que é front-end. Assim, a gente tem que esforçar muito a mão para tentar trazer um pouco para o nosso lado. Desde disciplinas como processamento digital de imagem. Desde o início, eu quero fazer a disciplina toda com JavaScript, por exemplo. Então, e acabei trazendo isso também para as outras disciplinas. Eu acho que foi o que me motivou até chegar meio que no final agora, que só está faltando a tese. Acabei focando em algo que foi Web Performance, que foi o lado que eu vi assim que tinha muita coisa que eu poderia estar aprendendo ainda mais e tal, e acabei focando nisso. Tive um trabalho de convencimento para o professor também, que acho que foi a parte mais difícil, até porque ele é de Web Semântica, e conversando com outros lá também não tinha muitas pessoas tão focadas nisso que eu gostaria que me orientasse. Então, eu acho que o mais difícil de quando tu entra numa pós-graduação, às vezes, é tentar convencer, fazer alguma coisa que tu gosta, e não pegar alguma coisa, uma linha de pesquisa pronta que o professor já tem, e muitos vão querer te puxar para ela. Eu acho que esse é o maior desafio. Certo. Obrigado. Vamos para a palestra agora, então. Desculpa a piada. Então, vamos lá. Como já me apresentaram, vou tentar passar o mais rápido possível por esses slides de apresentação. Então, a gente tem mais ou menos 30, 40 minutos aí ainda, para entrar nessa área de Web Performance e ver algumas coisas bem mais focadas na área de monitoração de Web Performance. Então, tem algumas coisas que já falaram aí de mim e tal, da Globo.com, e também me envolvo com alguns eventos e encontros pelo Brasil, mais especificamente focado no Rio, em Pernambuco, em BH. E é bem interessante, assim, acho que essa comunidade que a gente tem de front-end é bem interessante a gente ver que a gente vai para várias cidades no Brasil e vê sempre casa cheia. Então, desde
Aracaju, que a gente foi, teve o Jean lá, teve uma maior galera aqui de Porto Alegre. A gente vai para o interior de São Paulo e acaba vendo também a galera muito empolgada em estar aprendendo aí cada vez mais. E só o jabá aqui, a gente está sempre contratando na Globo.com, a gente tem um repositório lá. Quem quiser trocar uma ideia de como é trabalhar na Globo.com e tal, pode vir trocar uma ideia comigo. Não, quem não quiser trabalhar também pode vir conversar também, não tem problema. É sem... Então, vamos lá. Conceituando um pouco relacionado, obviamente, à performance. Começando bem do início. Então, o que a gente pode definir com performance? Primeira coisa que a gente pode estar vendo com performance, se a gente for para uma tradução direta relacionada a português, o que é mais relacionado, se a gente for na Wikipedia, a gente vai ver algo desse tipo, por exemplo. Designa apresentações de dança, entre outras coisas, teatro, mágica, mímica, malabarismo, whatever. Então, mas a gente até trazer um pouco para o Rio Grande do Sul, performance, então, pelo Wikipedia, seria algo relacionado a mais ou menos isso aqui, que a gente vê todo dia lá, quando a gente vai na churrascaria Galpão Crioulo. Então, mas não é bem assim, né? Como a gente vai trazendo isso bem mais para a área agora, puxando isso, então, expressando performance, que está bem relacionada, obviamente, à palavra desempenho da gente, a gente pode estar percebendo que é algo que está bem relacionado à métrica. Então, a gente olha assim, performance, tu tem que medir performance, mas pelo menos você vai ter que ter uma métrica base para tentar ficar comparando o que uma coisa é melhor do que outra. Uma coisa é mais performática do que outra. Então, basicamente, é bem por aí. Então, pretende avaliar alguma coisa, tem que se utilizar previamente de alguma métrica pré-definida. Então, a gente vai ver algumas métricas pré-definidas para a gente estar trazendo isso para a área de web performance. Então, isso na área de computação, muitas vezes, quando a gente está vendo alguma coisa de performance, está sempre lutando contra alguma coisa que é alguma coisa que está com alto processamento, alguma coisa que está gastando muito de memória. Então, a gente fica bem nesses dois lados. Então, principalmente agora, que a gente está focado muito com celular. Então, isso vai influenciar várias coisas, não só aquela experiência do usuário, como o consumo de energia, entre outras coisas. E, puxando ainda mais, focando ainda mais para a nossa área, trazendo isso para o lado de front-end, performance acaba sendo, basicamente, cerca de 80% a 90% do que a gente tem e pode estar tratando no que o browser está entregando. Então, de acordo com Steve Saunders, que é um cara mais conhecido na área de web performance fora do Brasil, e então você acaba tendo que focar nesses 80% a 90%, que é digamos, o principal do que você está entregando. Muitas vezes tem o lado back-end que está consumindo, mas normalmente ele não chega a ser um valor tão alto. Trazendo até um pouco, por exemplo, para o contexto que eu tenho lá na Globo.com, isso aqui é o percentual do tempo de carregamento relacionado ao client-side da home de Copa do Mundo, por exemplo. 94% do tempo do carregamento está relacionado à parte de client-side. Que a partir do momento que ele entregou HTML ali, tudo isso depois está sendo relacionado à parte de client-side. Tem várias coisas que influenciam. Tem algum flash que está sendo carregado, que costuma ser mais lento, alguma publicidade, entre outras coisas. Então, é um percentual bastante grande, é algo que a gente, apesar de estar investindo, a gente, apesar de estar brigando sempre para estar melhorando performance em vários pontos, é um trabalho que é contínuo, não dá para deixar de lado e a gente está sempre tentando melhorar algumas coisas. E por quê? Porque performance está bem ligado à experiência do usuário. Então, performance está ali. Se você está entregando um site que muitas vezes está tendo aquela página branca por muito tempo, isso vai estar afetando na experiência do usuário. Se tu está empregando uma determinada página que um determinado elemento não está renderizando corretamente, isso está afetando a experiência do usuário. Se tu, às vezes, desenvolve alguma coisa que, de algum jeito, que tu não teve tanto carinho de colocar, ou até alguma nova versão de browser, pode estar afetando nessa experiência do usuário. A gente teve até um caso recente que uma barra fixa de menu, após um novo update do Chrome, que ela ficava dando altos erros de renderização.
Então, basicamente, porque aquela barra, quando estava fixa ali, não estava sendo forçada a ser renderizada via GPU no CSS. Então, foi uma linha para corrigir e que estava impactando bastante na experiência do usuário. São, às vezes, coisas pequenas que a gente acaba pensando e que traz um sério impacto para a experiência do usuário. E por quê? Porque uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer nessa área de interface e tal é tentar agradar o usuário, tentar deixar o usuário feliz. Talvez não tão feliz como esse usuário aí que acabou de comprar um Windows 95, mas deixá-lo feliz também, assim como essa galera que conseguiu comprar um iPad 6 aí agora. A felicidade é praticamente equivalente. Desculpem. Desculpem também os usuários de iPhone 6 também. Desculpa. Então, por que isso? Porque a gente está sempre tentando buscar evitar alguns problemas de carregamento também, nesse caso até num post do Ilya Grigoric, que é relacionado ao delay de scroll de 60 para 30 FPS, reduz muito o engajamento do usuário. Então, isso acaba entrando até num outro tópico, que não é bem o que a gente vai nessa palestra, mas são detalhes desse tipo que a gente acaba chegando e que impacta, de fato, na experiência do usuário. Porque algum deslize desse, a gente pode estar fazendo com que os usuários fiquem cada vez mais irritados. E com isso, a gente tem um contexto também agora, desktop e mobile. Se a gente trouxer estatísticas de relatórios relacionados ao GomesZ.com e o Akamai, cerca de 49% dos usuários desistem do site entre 1 e 10 segundos se ele não carregar. Então, 1 em 10 segundos, eu naquele TIM 3G de 50 centavos, às vezes é o tempo de digitar ali e não conseguir ver muita coisa. Então, no mobile, principalmente, que você tem essa limitação de recursos, isso é cada vez mais drástico. Por exemplo, vocês acham que o site mobile tem que carregar mais rápido do que no desktop? Quem é que acha que tem que carregar mais rápido? Uma boa quantidade de pessoas. Você está, muitas vezes, ali naquele contexto de uma limitação maior de hardware, muitas vezes, limitação da rede que você tem. Então, muitas vezes, você não está no Wi-Fi, por exemplo, para tentar acessar um celular. Então, é bem mais provável que no mobile, o site vai demorar mais para carregar. Então, talvez alguma coisa que gere essa impaciência, eu não desisto em 10 segundos, porque eu sou usuário do TIM 3G, então eu sofro um pouco. Então, cerca de 31% se irritam para caramba e deixam o site entre 10 e 20 segundos, e 20% ali deixa o site após 20 segundos. Também já é aquele momento que tu está ali, não quer carregar nada, está tudo branco ali, está sem sinal do TIM 3G, tu não consegue fazer nada, digamos. Então, trazendo isso, todos esses problemas que a gente tem, para como a gente trabalha com performance, na maioria dos casos, e está avaliando performance de um determinado website hoje, a gente tem uma série de regras que a gente já tenta seguir. Então, isso, por exemplo, lá na Globo.com é algo que, basicamente, a gente já tem quase todos eles implementado e não é, digamos, o maior dos nossos problemas de performance hoje. Então, o gzip, basicamente, muita gente já trabalha com isso. Criação de sprites, concatenar arquivos, sejam eles CSS ou JS. CSS colocando no header do arquivo. O cache sprites, o JS embaixo, retardado, né, do carregamento dele. Minificar HTML, uglificar. E, entre outras approaches que a gente tem hoje em dia, tipo colocar o CSS incorporado na página, o que está vindo no header, que é para o primeiro scroll, para tentar renderizar logo aquele cara. É algo que a gente não faz ainda lá, por exemplo, mas é uma possível melhoria que a gente poderia estar fazendo no futuro próximo. Então, para tentar estar entregando para aquele primeiro scroll para o usuário de uma forma cada vez mais rápida. Além disso, a gente pode dividir isso em algumas categorias, como basicamente essas 3 tarefas, como criação de sprites, concatenar CSS e JS, e utilização de data URI, exatamente para tentar reduzir request. Então, foi algo que a gente, nos últimos tempos, a gente trabalhou para caramba para tentar reduzir isso no Globo Esporte.
O site, há um determinado tempo atrás, você acessava, tinha Série A, Série B e alguns times internacionais. Cada um escudo daquele era carregado de forma separada. Então, automaticamente, o cara ganhava ali, o usuário ganhava de presente 60 requests para ele sofrer um pouquinho. Então, foi algo que a gente já melhorou isso. E hoje a gente tenta, quando a gente está exibindo vários escudos de um campeonato, a gente não exibe de forma individual. Então, são coisas desse tipo que a gente acaba tendo que lidar. Mas a gente acaba tendo, por outro lado, que, mas naquele momento ali, eu não estou no momento de desenvolvimento. Eu estou no momento que o usuário está cadastrando vários escudos. Então, como é que eu vou tratar aquilo? Não posso usar um Compass naquele momento. Mas a gente desenvolveu ferramentas, por exemplo, que a gente é baseado em Python, que gerasse sprites de forma automática. Então, a gente teve que acabar se adaptando e desenvolver nossas próprias ferramentas também relacionadas a isso. Então, é algo que, de fato, mesmo que você não acabe não tendo essa preocupação, vai afetar e quem vai sofrer no final é o usuário. Além disso, CDN, diferentes domínios. Às vezes você acaba pensando assim, beleza, vou colocar CDN. E acaba se limitando ao fato de, vou colocar CDN no meu jQuery. Beleza, tá massa, tu colocou o CDN no teu jQuery apontando para da Google. Mas, sei lá, tu tem aquele foco de usuário, muitas vezes, que tem usuários da China que acessam o teu site. E o Google não renderiza lá. Logo, o teu jQuery não vai ser carregado. O que é que vai funcionar no teu site sem jQuery, por exemplo? Então, tem coisas desse tipo. Se às vezes tu chega e coloca um determinado botão do Twitter, um determinado botão do Facebook, e pessoas estão tentando acessar onde o Facebook e o Twitter é bloqueado. Eu já acessei sites de um determinado país, em um determinado país que eu estava, que o Twitter estava bloqueado por causa das eleições nacionais. Então, era sofrível tentar acessar sites que você tinha, muitas vezes, algo tentando carregar ali, e, de fato, não estavam sendo de modo assíncrono, por exemplo. E eu posso estar trazendo até para o nosso Brasil mesmo um contexto de que tu está colocando, muitas vezes, um determinado jQuery, sei lá, ou um determinado bootstrap, algum botão de alguma rede, para algum domínio, digamos, que naquela Wi-Fi que está tentando acessar aquilo, ele está bloqueado. Então, se tu coloca um botão do Twitter, do Facebook, de qualquer jeito, pode estar afetando, de fato, e retardando bastante o carregamento da tua página. Além de, a terceira categoria que eu trago é relação à redução de tráfego, a minificação de HTML, CSS e de imagens para redução sem perda de imagens, domínio sem cookies e gzip. Basicamente, é algo que está cada vez mais no nosso mainstream de trabalho, já lidar com essas coisas. Se alguém quiser, por exemplo, uma forcinha para estar colocando isso na empresa também, tem esse módulo do PageSpeed, que já faz uma porrada de coisa para você, para lidar com esses problemas que foram citados anteriormente. Além disso, tem como colocar esse módulo também com suporte ao WebP, que é uma das coisas que a gente faz lá, para que usuários, basicamente, do Chrome, quando acessam o site da Globo.com, eles recebem a imagem convertidas para WebP, que normalmente é um formato de compressão que chega a ser 30% a 40% menor do que alguns outros que estavam por padrão. Então, é bem interessante. Apesar de estar entregando na extensão, muitas vezes, PNG, JPEG e tal, por baixo aquilo está sendo, de fato, no encode WebP. Então, outro jeito mais comum que a gente acaba fazendo para mensurar essa parte estática de performance é usando o PageSpeed. Quem aqui usa PageSpeed? A maioria. Então, o PageSpeed basicamente é um carinha que foi criado pela Google em 2010. Então, ele tem plugin para o Chrome, plugin para o Firefox também. Ele avalia, na época que eu coloquei nesse slide, tinha mais ou menos 27 regras. Então, ele tem uma API aberta limitada a 25 mil requests por dia, que dá para fazer bastante coisa. E ele possui também o PageSpeed, como eu mostrei aquele módulo inicialmente. Ele tem módulo para Apache e módulo para Nginx, para você colocar no seu servidor. Esse outro cara surgiu antes do PageSpeed, que é o iSlow. iSlow, quem usa aqui hoje?
tem algumas pessoas ainda que usam também com a Slow. Então, algo que é bem mais raro também de ver a galera utilizando. Mas ele acaba tendo algumas regras também que são interpretações diferentes. Então, o iSlow, ele tenta dizer que você tem que setar os estáticos com cache infinito e você tem que versionar os seus estáticos de forma geral. E o PageSpeed não, ele considera, por exemplo, para a regra dele, os estáticos apenas de uma semana, digamos assim. Então, acaba que às vezes você tenta agradar apenas o PageSpeed e vai perder alguns pontos no iSlow, porque ele leva aquele critério de outra forma. Então, tem algumas diferenças desse tipo. Hoje é mantido até por um brasileiro, o iSlow. Então, ele está acabando que está fazendo o iSlow, integrando com o Jenkins e algumas outras coisinhas para você trabalhar com Node também. Então, ele foi criado em 2007 pela galera do Yahoo, naquela época que o Yahoo tinha os maiores monstros de front-end. Eu acho que Steve Saunders trabalhou por lá, Nicolas Zakas, entre outros caras que são bem famosos na área e que deram pontapé assim, para essa área hoje estar tão grande assim. Ele tem plugin também para o Chrome e para o Firefox, avalia mais ou menos 23 critérios e é de código aberto também. Então, ele leva em consideração CDN também, algumas específicas. Tem uma forma de você informar que se você usa num domínio que é uma CDN sua, você consegue informar no cabeçalho HTTP também algumas coisas desse tipo, para tentar ficar de acordo com as regras deles, por exemplo. Então, mas tu chegando ali desenvolvendo e tentando testar aquela determinada página com PageSpeed e iSlow, aí depois tu tenta lançar uma determinada funcionalidade depois, aí tu fica nessa. Em vários momentos, tu vai acabar deixando passar muitas coisas. Então, de certa forma, o iSlow e o PageSpeed não escala assim, porque você pode estar lançando novos releases ali e pode não estar testando para ver se houve alguma regressão ou não. Então, por isso que é uma das abordagens que vem cada vez mais perdendo força. E de outras formas que estão sendo feitas, que eu vou mostrar agora. Então, uma que também é de forma intermediária ali, que é baseada em task runners, seja ele o Gulp ou o Grunt, seja lá a sua preferência. Uma pergunta que eu gosto de fazer também, por curiosidade, é quem usa o Gulp aqui? Quem usa o Grunt? O Grunt ganhou. Então, é por curiosidade minha mesmo. A gente usa o Grunt lá, mas não vou entrar nesse assunto. Então, você tem algumas ferramentas que você já pode estar tratando e usando com o Grunt também. O PageSpeed com o Grunt. Então, esse PageSpeed com o Grunt, basicamente, tu define algumas determinadas URLs ali. Considerei um site pequeno, meu blog. Então, a partir daí, você pode estar especificando também a tua chave no PageSpeed, que tu pode estar criando uma key lá para estar fazendo até aquelas 25 mil requests por dia que tu tem. Se tiver um site pequeno, acho que tu não vai fazer 25 mil testes de PageSpeed por dia. Então, tu consegue estar avaliando e fazendo muita coisa com Grunt também. De certa forma, ainda fica chato ter aquela especificação de paths ali de forma basicamente manual também. Então, é um ponto chato também do Grunt, mas você pode estar fazendo isso no teu momento de deploy, alguma coisa desse tipo. Tem o Grunt também trabalhando com Web Page Test. O Web Page Test é um cara mais esperto, que eu vou falar mais detalhes à frente. Então, você pode estar especificando também URLs com ele. E detalhe, ele já fica mandando isso para o Web Page Test. E com isso, tu já pode estar visualizando no teu browser também uma certa métrica. Cada vez que tu manda para o Web Page Test, tu pode estar carregando isso depois, porque o Web Page Test libera uma API REST para tu poder fazer coisas desse tipo. Então, meio que tu consegue, a cada determinada avaliação que tu fizer, tu pode pegar ali e dizer, teve alguma regressão de performance, o tempo do first view aumentou, o tempo do repeat view também aumentou. Então, tu pode pegar detalhes desse tipo. É bem interessante esse cara com o Grunt Web Page Test. Então, além disso, tem algumas coisas que eu coloquei aqui. Tem um projetinho que eu criei no GitHub, que foi Grunt Workflow,
que tem várias coisas relacionadas a essas técnicas, como concatenação, amplify, minificação de imagens sem perdas, entre outras coisas que eu já coloquei por lá. E tem um cara com Gulp e com Grunt também nesse outro endereço abaixo. Então, ele tem uma porrada de plugins que você pode estar colocando com Grunt ou com Gulp. Eu não procurei nada relacionado ao Broccoli. Acho que alguém usa o Broccoli aqui? É difícil. Eu só vi uma pessoa em toda a vida dessas palestras esse ano. Então, a partir daí, tu vê que já tem alguma forma de tentar trazer algumas métricas, algumas coisas de forma até melhor do que é que tu vai estar avaliando, se tu tem algumas páginas-chave a cada momento de subida. Digamos assim, se eu tenho uma página de campeonato e eu quero avaliar apenas uma página de campeonato, porque as outras vão ser bem parecidas. Eu posso estar colocando no Grunt ali apenas uma dessas páginas de campeonato que eu quero avaliar. Eu tenho várias páginas de times, sei lá, uns 500 times no Brasil e no mundo lá, para estar avaliando. Então, posso estar colocando apenas uma delas, porque eu sei que, mais ou menos, as páginas de time vão ser iguais. Então, isso acaba trazendo a gente para algumas preocupações. Então, a cada momento que a gente está pensando em lançar uma determinada funcionalidade, a gente tem que começar a estar questionando. Um exemplo que eu trago aqui é no momento que a gente estava fazendo essa página do Eu Atleta, que era um calendário. Basicamente, é uma página bem simples, que ela tem 3 botões ali, obviamente, uma busca, e tem vários eventos relacionados a corridas de rua no Brasil. Aí chegou um determinado momento, por exemplo, que a gente tinha que colocar uma parte de social nesse calendário. Então, nada mais do que social, que a galera quer colocar 3 botões, um do Twitter, um do Facebook e um do Google+. Então, isso aí é um sofrimento de muita gente que tenta fazer alguma coisa e tentar chegar ali na casa dos 90 no page speed da vida, por exemplo, principalmente esses botões sociais. Então, a gente percebeu, a gente tinha uma página muito leve. A gente tem que adicionar essa parte de social. Como é que a gente vai fazer sem ferrar o trabalho que a gente tinha feito? Então, meio que a gente tentou buscar uma solução que foi ter essa área daqui, basicamente, que é um ponto sensível, que poderia estar quebrando e atrapalhando bastante o nosso carregamento. E a gente viu aquilo e, cara, aquilo é um sofrimento, a gente vai estar puxando para um lado, vai estar puxando para o outro, e vai ter um sofrimento que não vai conseguir fazer aquele negócio ficar de uma forma tão performática. Então, a partir daí, a gente tentou achar alguma solução com isso, que foi, isolando esse módulo, a gente tentou fazer alguns levantamentos, que foi qual o valor daquele determinado elemento na interface? Tem, beleza, inquestionável. A galera tem que conseguir compartilhar um determinado evento, seja lá onde for. Então, como é que eu posso fazer aquilo? Eu posso retardar o carregamento desse script e, além do mais, como é que eu posso retardar o carregamento desse script, melhorando a percepção do usuário? Então, basicamente, a gente chegou numa solução que foi, cara, vou colocar uma imagem fake daquele botão Google+, do Twitter e do Vou Correr. Então, a galera vai ficar ali, tem 3 botões aqui, mas é o tempo que a galera vai ficar pensando ali, tem um botão ali. Então, no momento que ele scrollar a página, a gente carrega os determinados botões sociais. Então, foi basicamente isso. Então, você tem basicamente aqueles 3 botões que estão no lado da gente, e a gente consegue controlar, de certa forma, com cache, tudo direitinho. E quando o cara rola um pouco o scroll, ele consegue carregar aqueles contadores. Esses contadores são um tremendo problema. Então, que ele vai lá, ele busca um JSON, ele atualiza essa parada, ele faz 1 milhão de coisas na tua página, que tu nunca vai chegar no 95 colocando esses botões abençoados aí. Então, isso, além do mais, eu tinha que colocar esses 3 para cada um evento. Tinha, em média, de 10 eventos por página. Então, a gente ia ter ali, por baixo, uns 40 requests, porque ele fazia uns 4 requests por botão, mais ou menos. Era meio crazy. Então, foi, por exemplo, uma solução que a gente acabou chegando e evitar que tenha esses problemas. Então, a gente a partir daí, a gente consegue pensar um pouco de trazer isso para algumas ferramentas também de monitoração. Então, com essas ferramentas de monitoração, para tentar, a cada release que a gente está fazendo,
por exemplo, ter a cada ciclo de deploy para um determinado ambiente, ter uma avaliação, a cada outro ciclo ter alguma outra avaliação. Então, um exemplo que eu trouxe, uma ferramenta é uma que eu estou trabalhando, que é o KeepFast, mas tem outras que eu vou mostrar aqui. Principalmente um caso que é o Web Page Test, que é algo que é bem conhecido, é uma ferramenta de código aberto também, e você pode trazer várias coisas interessantes com ela. Inclusive, por exemplo, eu trouxe um caso que é um comparativo do Responsive do The Guardian com NBC News. Então, você consegue até visualizar vídeos com ela, de como está sendo carregada a página, quanto tempo ela fica em branco, entre outras coisas do tipo. Então, é algo bem interessante para você estar trazendo para o teu workflow aí, estar mantendo algumas coisas de performance da tua página. Basicamente, ela foi criada no AOL, permite também você setar geolocalização com determinada velocidade, especificar browser. E hoje ela está mantida pelo Google e mais uma galera aí da Web Foundation, Web Performance Foundation, que é a WPO Foundation. E também é de código aberto. É bem interessante para estar dando uma olhada. Esse cara, ele usa por baixo, o ShowSlow, ele usa a API do Web Page Test também para você estar fazendo algumas coisas. Então, esse cara você consegue estar baixando para o teu servidor e está tendo uma instância que a cada dia tu pode estar configurando ali, que tu quer pegar um determinado score daquela página que tu está lançando. Tem outro cara que é bem interessante também para tu ter. Então, eu trouxe até um exemplo aqui, ele está a cada dia ali, eu não tive, considerando o meu site, por exemplo, que eu quase não tenho update, então ele estava ali no 90 e alguma coisa. Métrica do iSlow também para o site, ele acaba informando, métricas do PageSpeed também. E outro carinha que a gente pode estar tendo também é o Fantomas. Ele acaba trazendo várias coisas para vocês, como vendo o número de eventos de queries, complexidade de seletores, seletores duplicados, formato de saída também que ele tem, que você pode estar integrando com outras ferramentas, com saída em JSON e em CSV. Esse cara daqui, que é o WPO Monitor, primeiro release dele, que virou agora o KeepFast, que ele também vai com a ideia de estar monitorando várias URLs que você está cadastrando também numa instância própria. Todos eles são... o KeepFast, por exemplo, é baseado em cima do Phantom.js. Então, ele basicamente tem outros wrappers que eu estou tentando colocar também nele, que é relacionado ao iSlow.js, que é feito pelo Mervine. E tem esse cara que eu estava vendo agora há pouco, que é o PageSpeed do Ed Osman, relacionado com Node.js. É bem interessante também. Você pode estar passando uma determinada URL e a forma que você está querendo fazer, se você está querendo fazer uma avaliação mobile ou desktop, e ele retorna uma grande quantidade aí de parâmetros que tu pode estar integrando. Então, tem algumas soluções pagas que não... Só a critério ilustrativo aqui. Então, uma coisa que a gente acaba tendo que pensar que a cada adição de novas funcionalidades pode ser um bom momento para a gente estar pensando em algumas melhorias na página atual. Então, um exemplo que eu trago aqui é um caso que a gente fez um tempo atrás. A gente não tinha aquela galeria de fotos e depois teve que colocar. Então, mesmo assim, a gente conseguiu, meio que isolando essa galeria, a gente tinha um caso de Web Page Test que estava ainda um pouco não tão legal. Então, a gente tinha mais ou menos 905K de download completo e estava em 7,3 segundos first hand. Então, apesar da gente colocar a galeria depois e melhorando outros pontos, a gente conseguiu melhorar o tempo de carregamento dela e ainda, apesar da quantidade maior de requests, ela acabou tendo um tempo de first view menor. Então, são pequenos ajustes que você acaba fazendo e quem está olhando e tem que tentar vender isso bem, que o tempo, de fato, reduziu, porque muitas vezes a pessoa vai estar vendo a página do mesmo jeito e pode não estar dando muito valor para aquele teu trabalho. Então, quando tu termina de fazer alguma coisa dessa, tu fica bem feliz aí, porque tu conseguiu fazer alguma coisa ali que, de fato... colocou uma nova funcionalidade e ainda a parada ficou menor.
Então, é algo que traz uma grande satisfação para o teu trabalho. Apesar de tu buscar aquele do Web Page Test, isso não vai te livrar de alguns problemas de performance. Então, hoje, a gente pode estar trazendo... A gente tem vários problemas de performance, apesar dessa parada que a gente está tentando evoluir, de estar tentando brigar com algumas coisas, legados que a gente tem por lá, como EDs. Então, essa dependência de terceiro causa muitos problemas para a gente. Às vezes, você tem um determinado site que, de fato, vai ter muita foto. Não tem como o Ego não ter muita foto, é isso que vai dar acesso. Então, imagens de compressão, a gente resolveu isso com uma ferramenta que foi desenvolvida por lá, que é o Tambo. E imagens que podem ser sprites. Então, os escudos, por exemplo, a gente resolveu de uma forma específica lá, usando um cara chamado Pitomba, que a gente criou. Mas, apesar disso tudo que a gente está falando, que eu tentei focar aqui relacionado à monitoração de performance, além dessa palestra, tem um mundo ainda que, de fato, renderia outra palestra, que é relacionado a você chegar naqueles 5 A's ali do Web Page Test, tem muita coisa que você pode estar otimizando também relacionada à quantidade de frames por segundo, para tentar estar chegando nesses 60 frames por segundo, que várias outras coisas podem estar influenciando. Um carinha que eu conheci até há pouco tempo, que é o Web Tracing Framework, que foi desenvolvido pela galera da Google, que ele é exatamente para isso. Então, ele vai te ajudar para caramba, de forma de visualização, coisas, de analisando alguns gargalos de memória também, alguns tratamentos que você vai estar ali no momento de scroll. Então, ele é bem relevante para você estar tendo, para fazendo avaliações. E, para fechar, tem algumas referências que vocês podem estar pesquisando e também colaborando, que é o Browser Diet, que inclusive o Jaidson, que não está por aqui, mas o Sérgio também ajudou nesse projeto, é um projeto bem bacana também, e é colaborativo. Quem está querendo, por exemplo, ver várias ferramentas relacionadas ao performance, eu fiz uma lista esses dias, que tem uma porrada de ferramentas e várias coisas que você pode estar tratando, dependendo do teu workflow que tu trabalha. E que uma coisa que a gente não pode esquecer nessa palestra é que você não pode otimizar alguma coisa o que você não pode mensurar. De fato, você não pode estar chegando, melhorei tal coisa em performance. Mas como é que tu está medindo ali? Tu está comparando com o quê? Então, isso é bem relevante. Estar usando essas ferramentas para tu estar criando argumento e estar justificando, muitas vezes, aquele investimento de tanto tempo que tu gastou ali, uma determinada melhoria daquele produto para, de fato, ter um ganho de performance. Então, é isso. Qualquer coisa que tem meus contatos e dúvidas, podem chegar para mim. Obrigado.